Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6. Enquanto vocês acham, o profeta Miqueias está entre os profetas menores, ou os profetas pequenos, né, que ficam antes do Novo Testamento iniciar. Então, se você for de trás para frente, de Mateus para trás, 4 livros depois, você acha o livro de Miqueias. Enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas a Marcelo, Elaine, Daniel e Adriel. São vocês, né? Sejam muito bem-vindos aqui. Que Deus os abençoe. E a Ana Carolina. Quem é a Ana Carolina? Amém. Seja muito bem-vinda. Você veio convidada de quem, Ana? Camila? Amém. E vocês? Daniel? Ah, sim. Sejam muito bem-vindos. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Quem achou, fala amém. Amém. Quem não achou, ou quem não trouxe a Bíblia, busca a ajuda do seu irmão aí do lado. Não vamos deixar de ler. O que eu queria trazer hoje é o que Deus quer de nós. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Lá no capítulo 6 do livro de Miqueias, versículo 1, a palavra diz assim: ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Antes de eu continuar, eu gostaria de fazer uma explanação do que seria isso. A Bíblia fala que o Senhor removerá os outeiros e os montes e nivelará toda a terra. Quando Deus fala que Ele nivelará toda a terra, Ele está dizendo: todos estarão em algum momento, quando eu fizer isso, numa escala de igualdade. Todos serão os meus filhos. Desde que o mundo é mundo, há reis, imperadores, há sacerdotes, há presidentes, há autoridades. Nós sabemos que no mundo animal isso também acontece: o maior come o menor. E a Bíblia também diz que haverá um tempo em que o leão se deitará junto com o cordeiro e ele não comerá o cordeiro, porque haverá paz na terra. Quando Deus aqui, ele começa o juízo. Deus aqui, ele começa a dizer que ele está tendo um diálogo com o povo dele e ele está se referindo às autoridades da terra. Deus está falando: eu estou entrando em juízo com vocês, ó reis, ó príncipes, ó governantes, ó vocês que são revestidos de autoridade. Se você não é revestido de autoridade, esse juízo não é para a sua vida. Mas você, como terra nivelada, pode olhar e dizer: essa é uma palavra que se cumprirá. E eu preciso olhar para ela. Ele é profeta, como uma palavra profética. E a palavra profética, querido, ela se cumpre de tempo em tempo, de ocasiões em ocasiões. E sempre que Deus dá ela para uma população, para um povo, para uma igreja, aquilo vai se cumprir. Se vem de Deus mesmo, vai se cumprir. Então eu abro a minha boca hoje como profeta de Deus. Eu leio essas palavras hoje como quem lê uma profecia que está vigorando e irá se cumprir, irá se finalizar. Amém? Então, o que vai ser dito aqui, está sendo dito hoje aos
profetas, aos mestres, aos sacerdotes, aos apóstolos, aos pastores, aos diáconos, aos líderes de todas as igrejas, que andam brincando com o nome do Senhor, que andam trazendo a palavra para poder se beneficiar. O contexto histórico de Miqueias, se nós formos olhar as qualidades sociais, o comportamento daquela sociedade, nós vamos achar o nosso país. Juízes corruptos que vendiam suas causas a troco de dinheiro, e empresários que subjugavam o povo. Querido, nós é porque, sem brincadeira, nós não temos consciência, nós não temos. O brasileiro não tem consciência. Mas se nós tivéssemos, nós jamais compraríamos nada que é fabricado na Indonésia, na China. Jamais. Porque eles pagam. Nós jamais compraríamos coisas fabricadas no Nordeste. A não ser que fôssemos lá comprar e pagássemos o preço que aquilo vale. Porque tudo que é fabricado lá é de exploração. Enquanto se paga para um brasileiro fazer de mão de obra R$25 para um brasileiro fazer um tênis, costurar um tênis, lá na China se paga 10 centavos. Se nós fôssemos conscientes, nós não compraríamos esses tipos de mercadoria. Mas nós não somos, e que o Senhor nos perdoe por isso. Tudo que nós consumimos hoje, tudo vem da China. Lá existe uma população que está enriquecendo, prosperando, e olha, e está a ponto de dominar os Estados Unidos, mas existe aquela parcela subjugada, igual existe aqui no nosso país, os nordestinos que são subjugados, enquanto os paulistas estão lá no topo da lista. É a mesma coisa, nós estamos a 15 quilômetros do Planalto, tem gente ali ganhando R$150 mil por mês, enquanto muitos aqui, a 2 quilômetros aqui da nossa igreja, está tentando sobreviver com o que ele acha para comer no lixo. Se ele achar, ele come, se ele não achar, ele não come. Eu já vi isso, você já deve ter visto isso. Eu já fui na casa de um casal que nunca comeram comida que não tivesse vinda do lixo da estrutural. O bebezinho que tinha 6 meses, que estava sentado, ele estava chupando um copo podre, misturado com terra, e chorando. E aqui do lado o pessoal esbanjando dinheiro, mas não é assim, esbanjando de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. O cara senta e ele toma uma água mineral de R$35. Você paga R$35 em 400 ml de água mineral? Eles pagam. E nós estamos aqui há 2 dias. Quando o racionamento chega aqui para nós ficamos 2 dias sem água. Isso é revoltante. Isso aqui era o tempo de Miqueias. Miqueias estava olhando para isso tudo. E Miqueias falou assim: Senhor, o que direi eu para essa população? Querido, Deus usa aquele assim, bem pequenininho, igual está usando eu aqui. Só ninguém, só nada. Mas aquilo que eu proclamo aqui, dentro desse lugar tão pequeno, para tão poucas pessoas, preste atenção, reverbera no céu de Brasília. Reverbera sobre a cabeça dos falsos profetas. E preste atenção, isso vai lhe ser cobrado. Porque se um justo abre a sua boca, é suficiente para trazer peso sobre a vida do injusto. Da mesma forma que a palavra diz, porque há um justo, eu mando sol, eu mando chuva,
e os injustos recebem a benevolência, da mesma forma, quando um justo abre a sua boca e declara algo, isso vai sobre a cabeça dos injustos. E Deus começa a fazer algo muito sério aqui. Vamos continuar. Versículo 3. A palavra diz assim: meu povo. Quem está dizendo isso é Deus, querido. O que eu fiz contra você? Isso é uma pergunta. Deus está perguntando: meu povo, ei, você. Quando o Antigo Testamento chama Israel, nós do Novo Testamento, nós os gentios que fomos alcançados na nova aliança, devemos entender o seguinte: ó Israel, ó igreja, preste atenção. Meu povo, o que eu fiz contra você? Meu povo que foi alcançado pela graça, meu povo que nunca fez nada, vocês são gentios, vocês são inalcançados e eu os alcancei. O que eu fiz contra vocês? Eu fui muito exigente com vocês? Será que eu pedi coisas demais? Será que eu venho pedindo coisas demais para vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito. Eu os tirei do mundo da servidão. Eu disse a vocês: o preço que era de vocês eu já paguei. A cruz que era sua eu tomei para mim. Eu os redimi da terra da escravidão. Eu enviei Moisés, eu enviei Arão, eu enviei Miriam para conduzi-los. Meu povo, lembra-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Eu quero explicar isso daqui. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de Balaão, do rei Balaque. Eu não sei quantos aqui já leram lá em Números 22, 23, 24, aonde a palavra narra o que Balaão, que era um profeta de Deus, mas que aceitava. Balaão, ele é alguém assim meio que misterioso. Existem alguns diálogos de Deus com Balaão que eu não entendo muito bem. Há um diálogo, inclusive, lá em Números 22, que Balaque vai mandar chamar Balaão, e Deus fala: não vai, aí ele não vai. E Balaque queria muito que Balaão, que era profeta de Deus, era conhecido como profeta de Deus, profetizasse o mal contra os filhos de Israel. E aí olha só que coisa confusa, aí quando Balaque manda os mensageiros a Balaão de novo, só que aí manda mensageiros mais importantes, mais bem vestidos, e manda comprar Balaão, né? Fala para Balaão, Balaque, o rei, manda os mensageiros e fala assim: fala com o profeta que eu encheria os meus palácios de prata e de ouro e daria a ele. O tamanho do meu palácio de prata e de ouro eu dou a ele, se ele fizer o que eu estou pedindo. E aí, Balaão vai e consulta Deus. E aí, Deus, eu posso ir? Aí Deus vira e fala assim: tá bom, eu vou deixar você ir. Aí quando Balaão vai, Deus vira para Balaão e fala assim: seu teimoso, por que você foi? É um negócio que não dá para entender, é um diálogo meio confuso. Tem hora que você acha que Balaão é um profeta de Deus, tem hora que você acha que ele é um profeta de Baal. Tem hora que você lê e você fala assim: nossa, que homem obediente. Tem hora que você lê e fala assim: nossa, que relacionamento estranho dele com Deus. Mas preste atenção, Deus está falando aqui com o povo, através de Miqueias. Recorde-se daquela viagem que o povo fez de Siquim até Gilgal. Que lugar é esse? Queridos, quando o povo saiu do Egito, milhões de pessoas,
eles se assentaram nesse acampamento de Gilgal. Uma terra. Quando Balaque, o rei, viu aquele povo do alto da montanha, a palavra fala que ele sentiu muito medo. Ele falou assim: o quê? Essa multidão vai devorar a minha comida. E eu e a minha terra, eu e a minha cidade, nós vamos passar fome. Porque são milhões de pessoas e nós somos uma terra pequena. Esse pessoal vai invadir, porque uma hora eles vão sentir fome. O rei não sabia que quem alimentava o povo de Israel era o Senhor. Ele não sabia disso. E ele entrou em pânico, ele entrou em desespero. E por isso ele vira e fala assim: vai buscar Balaão. Vai buscar Balaão, porque eu vou mandar Balaão amaldiçoar esse povo aí. Esse povo morre aí no deserto, ninguém invade a minha cidade e beleza. Querido, 3 vezes o rei fez holocaustos a Deus. Preste atenção que isso é muito importante. 3 vezes. Por 3 vezes, Balaque levou Balaão até o alto de uma montanha, fez Balaão olhar para aquele povo, e a palavra diz que quando Balaão olhava as tendas, que Balaão ficava admiradíssimo, que Balaão olhava e falava: que beleza, que organização, tudo no seu devido lugar, não tem uma bagunça nesse acampamento, dá gosto de ver. Eu fico imaginando aquelas maquetes feitas por arquitetos muito bem feitas, bem iluminadas. Balaão, quando olhou lá de cima, ele declarou isso: nossa, parece uma maquete feita por um arquiteto. As lanternas saindo de fogo, saindo de cada barraquinha, coisa mais linda. São as coisas de Deus, tudo no seu devido lugar, tudo ordeiro, todo limpo. Preste atenção, olha para cá. O rei faz 3 queimas de ofertas para que Deus dê a Balaão uma palavra para amaldiçoar o povo. E aqui em Miqueias, Deus está falando assim: que mal eu fiz a vocês? Será que eu pedi coisas demais? Vocês não estão se lembrando que quando o rei, ou quando um rei, preste atenção nisso, quando uma colina, quando um monte, quando uma autoridade, quando um bispo, quando um pastor, quando um apóstolo oferece qualquer holocausto para que eu faça aquilo que eles querem, que a minha resposta é não? Vocês não estão se lembrando? Será que vocês estão achando o preço caro demais? Essas ofertas, esses manjares que vocês queimam diante da minha presença, vocês não se lembram que eu disse não? Porque Balaão, embora fosse lá em cima, sempre que ele chegava lá, e estava tudo prontinho, os bezerros, os boi, tudo sendo queimado, quando ele abria a boca para amaldiçoar, Deus colocava uma belíssima de uma profecia na boca de Balaão, e Balaão abençoava o povo. Ele queria amaldiçoar, mas ele abençoava o povo, e ele fazia elogios ao povo, e ele fazia o povo prosperar. E Deus está falando isso. Será que vocês não se lembram que quando os apóstolos fazem queimas, eu não atendo? E ele continua dizendo, volte aí para o texto de Miqueias 6. Já que eu não atendo, já que não é isso, na quarta-feira eu passei um vídeo aqui de um testemunho. Um testemunho de um rapaz de 26 anos, que em 10 anos ele virou milionário. Ele virou milionário porque ele era um garoto de rua, ele não tinha nem o que comer, nem o que vestir. Ele mesmo disse, eu morava entre um chiqueiro de porcos e um chiqueiro de galinhas. Mas quando eu fiz o meu primeiro sacrifício a Deus, eu ofertei R$1.000 na igreja fulana de tal, e o apóstolo estava lá, né? Todo bem vestido, com um manto de Israel, como se ele fosse um sacerdote. Como se ele fosse um sacerdote.
Atrás dele tinha uma arca da aliança que dava assim, a altura da arca da aliança passava assim uns 60 centímetros da cabeça dele, de tão grande que era. E o cara fazendo entrevista, e ele, bispo, eu não tenho como, apóstolo, sei lá como é que ele chama, eu não tenho como mensurar o que eu tenho carros, tenho caminhonete, eu já dei isso para a igreja. Aí mostrava as fotos de chegando carretas de 12 carros, 0 que ele estava dando para a igreja, e chegava, aí eu já ofertei uma casa de R$1 milhão, eu já ofertei, hoje eu tenho essa casa aqui, aí mostrou a foto da casa, ele estava fazendo uma oferta de uma casa de R$600 mil, e aí, ele foi para a Fogueira Santa lá, já revelei o nome de Baal, já revelei o Baal, mas ele foi para lá, e quando chega lá, ele falou assim, não tem uma fogueira santa que eu não sinto medo, porque o chão dos meus pés, gente, isso é o testemunho, está aí no computador da igreja, depois vocês pedem para ver, é o medo, se eu não der, ai de mim. Eu falei, mas como é que pode, né? E o povo aí, é muita falta de leitura bíblica, além de acreditar numa canalice dessa, ainda vai acreditar que o medo é o combustível que o faz prosperar. E a palavra de Deus fala, o amor verdadeiro lança fora todo medo. Se você está com medo, é um sinal de que o amor de Deus não está dentro de você. A gente não lê a Bíblia e a gente não sabe das coisas. E ele estava tentando convencer aquelas pessoas a darem tudo que elas têm, a darem todo o seu salário. Igual ontem um rapaz chegou aqui, o cara está desempregado, saiu da igreja porque ele foi desempregado, vai receber o seguro sei lá o quê? Como é que chama? Seguro, não é o seguro-desemprego não, o FGTS dele, e o pastor virou e falou assim, já que você foi demitido, seu FGTS é todo meu, filho. O cara foi demitido. Será que o cara não escutou isso? Ele foi demitido. Ele não vai ter, se não arrumar um emprego nos próximos meses, daqui a pouco ele está passando necessidade. Quase que eu falei para o cara assim, se você falar para um pastor assim, tudo bem, meu FGTS é seu, mas as minhas contas são minhas, eu almoço, janto e durmo na tua casa. Aí tá beleza. Tá tranquilo, né? Você paga as contas. Gente, isso não é o que Deus está pedindo de nós. Não, definitivamente não é isso que Deus quer de nós. A palavra de Deus é bem clara. Versículo 6. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Querido, Deus está falando com Miqueias para fazer essa pergunta para nós. A pergunta é: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Quanto vale um carneiro? Quanto vale um bezerro? Aqui está dizendo, deveria eu oferecer um bezerro com 1 ano de idade? Bezerros de 1 ano de idade são bezerros que estão na idade de reproduzir, de procriar. Não há idade em que ele valha mais. É a idade em que um macho ou uma fêmea valem mais. O macho, poder de engravidar, e a fêmea também. E o Senhor está perguntando, deveria você vir aqui e me dar milhares de carneiros? Quanto custa, querido, um carneiro normal?
não sei se ele é reprodutor, vale R$950, uma média. Um bezerro, um boi, um bezerrinho, vale aí entre 10 mil e 200 mil reais. Vai depender. Vai depender. Se ele tem raça, se ele tem... se ele é um reprodutor nato, tem essas coisas, né? Eles medem pelos espermatozoides dos animais. Ele vale mais ou vale menos. Se ele ejacula 10 mil espermatozoides, ele vale mais do que o que ejacula 1000. Isso tudo é medido. Aí Deus está falando assim: será que você deveria me dar 10 mil ribeiros de azeite? Deus está falando exatamente do testemunho que o cara deu. Deveria eu dar a minha casa? Deveria eu dar o meu carro? Deveria eu ofertar R$1 milhão? Deveria eu ofertar o meu filho mais velho, aquele que tem a força? Se o pai morre, quem assume a casa é o filho mais velho. Deveria dar eu este meu recurso e morrer eu na miséria? Porque é isso que significava naquele tempo, querido. Se o pai morre, o filho assume. Se o filho é dado ao Senhor, a mãe morre, a viúva fica sem nada, porque ela não trazia renda para casa. E é por isso que as igrejas precisavam acolher as viúvas, porque elas não tinham como se alimentar. Vocês estão entendendo a seriedade do texto? Sim. Deveria eu subir aqui e pedir a você: você quer crescer? Dá seu carro. Você quer comprar um carro 2018? Dá o seu carro 2013. Se você não bota a semente, como é que você quer ver o fruto? E Deus está falando assim: é isso que eu estou pedindo para vocês? É esse o nosso padrão de relacionamento? E Deus vai deixando bem claro, versículo 8: Ele mostrou a você, ó homem, preste atenção, querido, o que é bom e o que o Senhor exige. O Senhor exige, não é o que o Senhor deseja, é o que o Senhor exige. Ele exige que nós pratiquemos a justiça. Você sabe praticar justiça? Você sabe o que é ter atos de justiça? Todas as vezes que você vê alguém no prejuízo, você ir lá e ressarci-lo? Todas as vezes que você vê alguém em dano, você ir lá e suprir o dano? Todas as vezes que você vê alguém ser oprimido, querido, se a sua vizinha está apanhando e você não denuncia, você não comete atos de justiça. Se você escuta da sua casa o marido gritando com a mulher e não liga para a polícia, você está pecando junto com aquele marido. Os dados estão aparecendo, sabe? As mulheres estão ficando mais corajosas, mesmo sem ter o apoio da justiça, porque não tem não. É uma balela isso. Mas elas estão ficando mais corajosas. Há muitos maridos oprimindo as suas mulheres. E se você vê isso e não fala nada, você não está cometendo um ato de justiça. E a Bíblia está falando: eu me agrado do ato de justiça. Mesmo que você fique mal. Fica mal. Teve uma vez, eu estava lá em casa, e o casal do prédio da frente, gente, está sempre caindo na briga. Sempre. A gente escuta lá de casa, e assim, é tão ruim, nós ficamos tão oprimidos que a casa para, a gente fica todo mundo em silêncio, cada um no seu cômodo, esperando a briga passar, porque dá aquele sentimento ruim, dá aquela coisa ruim. Aí teve uma dessas brigas que eu estava com visita em casa, e eu estava na sala eu tive que ficar, e a varanda dela dá de frente para a minha. E aqueles dois começaram a brigar, ele começou a xingar ela, e ele batia a cabeça dela na parede. E eu, igual uma louca, comecei a gritar lá da minha janela: moça! Gente, quando a gente vê, né, a Lorena assistiu comigo, a mulher vem correndo de dentro da casa assim, ó, e pula por cima da varanda e fica com o corpo dela todo pro lado de fora, só com as mãos na mureta,
E o cara gritando, ele afasta, aí eu começo a gritar, né? Você é louco! Eu vou chamar a polícia agora! A mulher entra, eu ligo para a polícia, e eu fico desesperada, né, dentro de casa. Eu ligo para a polícia, a mulher entra, olha só que situação, a mulher entra, eles viram que deu um gai danado, ela toma banho, coloca uma roupa, um perfume, a polícia bate lá na porta e fala assim, o que está acontecendo aqui? Aí o marido vira e fala assim, tá tudo bem, não está acontecendo nada. Cadê a sua esposa? Eu quero vê-la. Recebi uma denúncia de que está acontecendo isso. Não está acontecendo nada. E eu lá embaixo, na portaria do prédio, gente. Eu desci, dei a volta no quarteirão, fui lá para a portaria do prédio e esperar a polícia descer para mim saber o que estava acontecendo. Sabe o que o policial falou? Ele disse, infelizmente nós não podemos fazer nada. Cheguei lá, a mulher estava com a cara toda vermelha, mas de banho tomado e perfumado, e ela falou que o marido não fez nada com ela, que ela estava fazendo atividade física. Falei, estava mesmo, ela quase pulou do andar dela lá, uma atividade, ela estava fazendo parkour, só que o parkour não deu certo. E a briga continua. Todo mês tem briga ali. Ela não desiste dele e ele não desiste dela. É impressionante. Que perseverança, né? Que perseverança. Mas eu não compactuei com o pecado deles. Amém, querido? Ficou feio para mim, o cara podia começar a me perseguir, ele vê a minha janela, ele podia começar a tampar coisa na minha janela. Eu pensei tudo isso, né? Falei, meu Deus do céu, agora esse homem vai se vingar, né? Mas ele não fez nada não, né? Mas atos de justiça é você não aceitar a injustiça acontecer aos seus olhos e você ficar ali de boa, para você não ficar nada mal para o seu lado. Não sei se você sabe, mas quando Martinho Lutero fez a reforma protestante, que ele deu a cara a tapa, morreram 8 milhões de pessoas assassinadas. Guerra. Teve guerra. Pratique a justiça, isso é o que eu exijo de você. Eu exijo que você ame a fidelidade. Ame ser fiel. Amém. Ame ser fiel nas suas relações amorosas. Ame ser fiel no seu trabalho. Ame a fidelidade. Ame fazer aquilo que é certo. Ame fazer aquilo que é correto. E ande humildemente com o seu Deus. Seja humilde. Humilhe-se diante do Senhor todos os dias. E deixa o Senhor ser o Deus na sua vida. Porque muitas vezes, querido, nós confessamos Jesus, mas Ele não é o nosso Deus. Para nós que somos de um país cristão, não é difícil reconhecer que Jesus é Deus. Quem disse que isso é difícil? Isso não é difícil. Os seus pais criam assim, os seus avós criam assim, os seus bisavós criam assim. Você crê assim. É uma questão, inclusive, cultural. Diferente é quem não crê que Jesus é Deus. Agora, Ele é o seu Senhor. Porque ser o seu Senhor é viver como Jesus viveu. E como que Jesus viveu? Dependente do Pai. Jesus não tinha autonomia para nada. Jesus não tinha autonomia. Nós queremos ser autônomos, nós queremos trabalhar, nós queremos gastar exatamente aquilo que o nosso salário dá, e às vezes até mais. Nós queremos ser autônomos, nós não vivemos. Você sabe que na quarta-feira eu falava sobre dízimos e ofertas aqui na igreja, e eu já estou encerrando. E hoje, pensando sobre isso, eu entendo que ser dizimista e ser ofertante para os gentios do Novo Testamento, para o novo Israel, para o Israel de Deus, é muito
muito maior do que ser dizimista no Antigo Testamento. Mas é muito maior. Sabe por quê? Porque se você vê aqui, o Senhor está exigindo que nós sejamos justos, que nós amemos a fidelidade e que nós andemos com humildade. Olha para cá, que movimento é esse que está acontecendo aqui na igreja? Os levitas podem subir. Ó, preste atenção. O que se exigia de alguém no Antigo Testamento? Uma vez por ano, suba a Jerusalém, leve seus dízimos e as suas ofertas, que você entregue 10% de tudo aquilo que você recolheu no seu ano. E no Novo Testamento, o que é que a palavra diz? No Novo Testamento a gente ouve falar de 10%? A isso? Por que você dizima 10%? Se 10% é em relação a Malaquias? É em relação ao Israel de Jerusalém? Por que nós dizimamos 10% e não conforme aquilo que o Novo Testamento determina? Porque nós somos hipócritas. Porque nosso Senhor, Ele não é com plenitude Jesus Cristo. Porque se o fosse, nós faríamos conforme Ele disse. Nós viveríamos humildemente com o nosso Deus. E quando eu falo de humildade, eu não falo de viver uma vida pobre. Deus não gosta da pobreza, Deus gosta da humildade. Embora a palavra diz que é melhor estar na casa do pobre e comer um punhado de farinha do que estar na casa do rico, comer uma carne saborosa e estar na mesa com falsidade. A Bíblia fala isso no livro de Provérbios. Esse negócio de que Deus não gosta da pobreza, não gosta. A Bíblia fala que os pobres herdarão o reino de Deus. A Bíblia fala que o Senhor está com um simples de coração. Acho que isso aí é uma balela também, sabe? Isso aí acho que é meio teologia da prosperidade, esse negócio. Acho que isso aí combina mais com aquela musiquinha que fala, né? Você tem 100, vem pra cá. Você tem 1000, vem pra cá. Você não tem nada, vai lá pro fundo. Não tem uma musiquinha que fala isso? Os meninos ficam cantando esses negócios aí. Mas ó, eu quero que você vá comigo pro livro 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos fechar a palavra entendendo algo a respeito da vontade de Deus nessa noite. Segunda Coríntios 9, versículo 6. O Senhor não exige de nós nenhum tipo de sacrifício. O Senhor não quer de nós R$1 milhão, nem R$10.000, nem a turminha que vai dar 100, nem a turminha que vai dar 50, nem a turminha que vai dar R$10, nem a turminha, nem a fila que vai se fazer para poder dar R$500. Querido, Deus não vai te abençoar através de nada que você der para Ele, porque nós não temos nada para dar para Ele. Nosso Deus é um Deus que olha a intenção do nosso coração. Isso é algo arriscadíssimo. Como se diz, é perigoso, porque enganoso é o coração do homem. Deus é um Deus que olha a intenção do nosso coração e não as nossas obras. Há muitas pessoas que vêm e têm uma apresentação maravilhosa, mas seus corações estão cheios de ignomínia, estão cheios de falsidade. E há pessoas que muitas vezes têm atos tão simples, mas os seus corações estão transbordando de sinceridade, de amor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6,
lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Fala isso para o seu irmão. Que você dê conforme determinou o seu coração. Fala para ele em nome de Jesus. Que você não dê com pesar, que você não dê por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, com satisfação. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Querido, a ordenança do Senhor para o Novo Testamento não é 10% daquilo que você ganha. Isso é lei. Se você não tem fé para viver com generosidade, que você dê conforme a lei. Eu não tenho fé para ser generoso ainda não. Porque o generoso dá segundo aquilo que é ministrado no seu coração. Ou seja, ultrapassa muito aquilo que a lei diz. Mas muito. Ultrapassa muito. Nada tem a ver com 10%. 10% é para quem ainda não tem o dom da generosidade. Para aquele que ainda fica ali contando: isso aqui é de Deus, isso aqui é meu, isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. Porque o que 2 Coríntios 9 está nos levando a entender é que sejamos generosos, que possamos dar com alegria. Quando eu tenho, eu dou. Quando eu não tenho, eu não dou. Eu também não vou dar porque eu fui constrangido. Eu não tenho, então eu não vou dar. Mas se eu tenho, eu vou dar. Eu vou abençoar. É isso que a palavra está nos orientando. É isso que a palavra está nos ensinando. Quando a gente dá 10%, é porque a gente ainda não tem um coração generoso ainda. Essa aqui é a verdade. Vamos ficar de pé.